Fala pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é bem simples, eu quero mostrar para vocês como que eu tenho trabalhado com a inteligência artificial, com o Codex e Cloud, em conjunto com outras ferramentas que têm facilitado muito o meu trabalho, o meu desenvolvimento. Lembrando que o que eu vou falar aqui não é verdade absoluta, eu só faço assim porque eu acho mais interessante para o meu trabalho. E eu utilizo o Codex, por exemplo, que é a ferramenta principal da minha empresa, eu uso mais ela para outros serviços, eu não uso ela também só para fazer código, eu acabo usando ela para diversas coisas chatas do dia a dia que a gente tem que fazer e eu quero compartilhar isso com vocês hoje. É um vídeo simples, é um vídeo rápido, sem edição nenhuma, mas eu acho que pode te ajudar de alguma maneira e você pode pensar o seguinte, pô, nossa, eu nunca tinha pensado em usar dessa maneira, né? Nunca pensei em usar deste jeito. Então, bora para lá que eu quero mostrar para vocês. Aqui do lado esquerdo eu tenho o Codex já conectado no meu repositório aqui de código. E aqui do lado direito eu tenho o meu Azure DevOps de um projeto que eu estou trabalhando junto com um sócio, né, que se chama Nuvem Pharma, que é um software voltado para e-commerce de farmácias. Então, como que funciona o meu fluxo? O meu sócio entra aqui e ele faz o seguinte, ele escreve alguns cards, algumas atividades, o backlog, né, o famoso PBI, das coisas que a gente tem que trabalhar no projeto. Automaticamente, isso aqui a gente tem essa lista de backlogs que a gente vai aprovando, é movido aqui para aprovar tudo que a gente tem que desenvolver e o padrãozinho, né? Desenvolvimento, publicado e validado, tudo aquilo que ele já deu ok. O primeiro ponto que eu vou falar para você fazer exatamente agora é vir aqui no seu projeto, criar um personal token aqui para o seu Codex, ter acesso ao seu Azure DevOps. Então você vai vir aqui, criar o seu personal token, pode ver que eu tenho aqui Codex 1, 2, 3, várias senhas aqui. E uma vez que você faz isso, você vai pedir para ele criar uma conexão com o seu Azure, você vai vir aqui pegar o seu endereço, colocar aqui e falar o seguinte, crie uma conexão com o meu Azure DevOps utilizando essa variável de ambiente. Nunca cole o seu token aqui no Codex. Então você vai falar o seguinte, ó, crie uma conexão com o Azure DevOps, passa o seu Azure e quero utilizar a variável de ambiente global, sei lá, Azure aqui. Você vai dar o nome que você quiser. Quando você fizer isso, ele vai te dar um comando do terminal para você criar essa variável local. E aí dentro dessa variável local no seu ambiente, você coloca aqui que você pegou ali no seu Azure DevOps. Então, eu já fiz isso, tá? Já tenho tudo configurado. Vamos fazer o teste. Eu posso, depois disso, vir aqui no Codex e falar tem cards novos em backlog no Azure DevOps. Quando eu faço isso, o meu Codex automaticamente vai lá no Azure DevOps e já vai trazer para mim se eu tenho alguma coisa nova para trabalhar. Esse é o primeiro ponto, uma coisa interessantíssima que me ajudou bastante, porque eu consigo também fazer outros fluxos de trabalho. Então, olha que bacana, ele está entrando no meu Azure DevOps agora e verificando se tem alguma coisa aqui em backlog, que nesse caso aqui eu tenho essa atividade, a 1090. Vamos ver se ele vai trazer para a gente. Ele vai criar a skill de conexão com o Azure DevOps, vai deixar salvo no teu ambiente. Então isso já vai ser interessante. Olha lá, eu tenho a 1090. Muito legal. Essa é a primeira dica. A segunda dica é o seguinte, o meu cliente ele escreve de uma maneira muito simples. Ele não tem tempo de parar e escrever isso para mim mega detalhado, como se fosse um analista de negócio, alguém que realmente sabe, é uma pessoa profissional de TI com vários anos. Não, ele não tem tempo para fazer isso. Então ele escreve de uma maneira bem simples, ele fala, olha, eu preciso que o login altere a senha. Ele não faz aquilo, dado que o cenário, dado que isso, sabe, ele não tem todo esse fluxo. Então eu posso vir aqui e falar o seguinte, tá vendo que eu tenho aqui algumas tags já como enriquecida pelo Codex? Eu fiz questão. Então eu tenho aqui o admin da loja e eu peço para o meu Codex enriquecer esse card para mim. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó, mostre-me todos os cards que estão em aprovados que não foram enriquecidos pelo Codex. Vou colocar assim entre aspas, tag. Ou seja, agora ele vai trazer para mim todos esses cards aqui que não tem a tag de enriquecida pelo Codex. Então eu já tenho controle de tudo aquilo que eu preciso ter a informação um pouco mais organizada. Por que que eu trabalho desse jeito?
Porque o Codex aqui no Mac, pelo menos, eu tenho o Computer Use, que é muito legal para fazer testes automatizados. No Windows deve ter algo semelhante, tá? Mas eu não posso falar do Windows, que é você sair clicando. Eu acredito que o Codex ou o Cloud já deve ter. Então eu crio todo um cenário hipotético, eu preencho, eu mando ele enriquecer esses cards, porque depois a parte de testes automatizados vai saber exatamente o que tem que fazer. Então, olha, ele trouxe para mim aqui os 4 cards que eu tenho aqui que não são enriquecidos ainda, não estão. Então eu vou falar o seguinte, ó, faça o enriquecimento das informações dos cards sem a tag de enriquecimento do Codex no padrão dos outros cards. Bom, eu tenho uma skill pronta, tá? Mas eu não vou abrir aqui os outros projetos, mas praticamente ele já cria essa skill para mim e eu consigo falar para ele, olha, você é um analista de negócio sênior, a sua linguagem é essa, você tem esse modelo. Depois eu posso deixar um exemplo para vocês aqui de como que eu faço na descrição desse vídeo, qual é o prompt, né, qual que é essa skill gerada. Mas ele já sabe como ler uma descrição bem simples e converter numa informação muito mais completa dentro da ferramenta. Então, nesse momento, ele está pegando esses 4 cards aqui que não tem o enriquecimento, por exemplo, aqui, ó, criar manual do sistema. Ele não tem, ele não sabe. Então, ele vai ler isso aqui, ele vai entender o contexto, ele já tem acesso ao código-fonte da plataforma, porque eu já estou aqui no repositório, então ele sabe mais ou menos o que ele tem que fazer, ele sabe o que ele precisa colocar de informação nesses cards. Vamos esperar isso aqui acontecer para vocês verem. Mas basicamente ele vai fazer o seguinte, deixa eu pegar uma aqui, ó, criar conta de consumidor precisa ter CAPTCHA. Olha que legal, ele coloca a informação, o objetivo, o escopo, e ele coloca dentro do próprio critério de aceite, aqui ó, dado que o cadastro, tal. E o melhor de tudo, que nas minhas outras skills, quando eu falo para resolver, ele já resolve o card para mim e coloca no comentário automaticamente qual a URL do commit, ele coloca tudo que foi feito para eu poder ter um controle. Ele fala, olha, esse card está linkado com determinado commit. Essa é a segunda dica. A primeira dica é você fazer a conexão para ter a gestão dos seus cards aqui. A segunda dica é você pedir para enriquecer o card ou pedir uma explicação um pouco melhor. E a terceira dica, vamos ver como ficou primeiro. Ó. Então ele tem aqui, ó, buscar por código interno e manual do sistema. Vamos ver como ficou aqui o manual do sistema. Então agora eu tenho todos os meus cards enriquecidos. Ó, criar manual do sistema. Olha que interessante. Objetivo, disponibilizar manuais claros separados por público, tal. Fantástico isso aqui. Escopo aqui, e eu tenho aqui as regras, e eu tenho aqui o critério de aceite. Dado que o usuário, dado que o consumidor, dado que os dois manuais. Isso aqui economiza muito tempo de desenvolvimento, muito tempo mesmo. E tudo isso você pode utilizar para enriquecer a informação quando você vai fazer o seu vibe coding e que você vai trazer ali muito mais qualidade para o código que está sendo desenvolvido. Então, a primeira dica é fazer a conexão para ter a gestão. A segunda dica é você enriquecer essa informação, deixá-la muito mais nobre. Agora, a terceira dica, de fato, é você poder mover esses cards entre as abas. Por exemplo, eu posso vir aqui e falar o seguinte, olha, vamos ver aqui, slug duplicado no credenciamento. Eu posso pedir aqui para ele, ó, corrija o card 1101, porque agora ele sabe o que ele tem que fazer. A informação está aqui. Essa informação eu já sei, mas basicamente ele enriqueceu. Eu sempre dou uma lida no que ele fez. Nesse caso aqui, vamos ver o que ele escreveu. Ó, permitir que o ERP identifique de forma inequívoca a tentativa de credenciamento com o slug já utilizado para que possa reenviar a sugestão do controle. Exatamente. Então, vamos supor, tá, que isso aqui está tudo certo. Então, ele está falando aqui o objetivo, o escopo, a regra, e ele tem aqui todos os critérios de aceite. Eu vou falar, corrija o card. Vou passar aqui o número do card. Ó, no código fonte. E mova o card para... Não, primeiro, né? Vamos falar o seguinte, ó. Que eu estou desenvolvendo. Então, eu vou falar o seguinte, ó. Mova o card para desenvolvimento e aplique a correção. E nos comentários, coloque o plano de testes. Olha que fantástico essa flexibilidade de você poder
trabalhar dessa maneira. Então, nesse exemplo aqui, ele vai aplicar todo a correção no código-fonte. Primeiro ele vai mover o card aqui para desenvolvimento, vamos ver se ele vai fazer já, se ele já fez. Ele vai mover o card para desenvolvimento. O card já foi conectado, já foi enriquecido, foi movido para desenvolvimento, está aplicando a correção. E depois eu posso falar num terceiro momento para ele, olha, publique a minha aplicação, ela está no ambiente sandbox, então eu posso pedir para ele várias vezes publicar essa correção, né? Então eu falo, olha, você desenvolveu, você já sabe como testar, então publique, faça o teste automatizado disso daí. Baseado nesse teste automatizado, se o resultado for a evidência tal, eu sempre peço evidência de tudo, eu falo para ele, mova o card para publicado e deixe disponível para o meu cliente validar. Então isso tem me ajudado bastante. Nós estamos construindo softwares gigantes com uma alta qualidade, utilizando exatamente esse fluxo. O meu cliente escreve, o meu codex, na verdade o meu codex já tem uma atividade que todo dia às 8 horas da manhã ele verifica se tem card novo, ele enriquece, ele planeja o desenvolvimento. Muitas das vezes quando é uma coisa de nível 1 ali, fácil, uma telinha, um ajuste fino, tudo, ele já aplica a correção, cria o pull request para eu avaliar, deixa esse pull request pendente, faz a movimentação dos cards e ainda peço para ele avisar o meu cliente lá na ponta, meu cliente / sócio, que esse card já foi desenvolvido e que já está disponível para publicação. Olha que legal, eu nem estou falando de código aqui, eu estou falando de gestão dos seus cards, gestão de trabalho. O código que ele está gerando aqui para mim, claro que eu vou fazer análise dele, eu nunca publico nada sem fazer análise, mas eu faço isso em um outro momento. Ele está aplicando para mim aqui a correção. Enquanto ele está fazendo isso, eu estou trabalhando com a gestão dos cards. Então isso é muito legal, isso aqui funciona muito bem no Cloud, isso funciona muito bem no Codex. Qualquer agente que você for usar, qualquer IA, você consegue trabalhar dessa maneira. É que eu utilizo o Codex no plano Pro, tenho o Cloud também aqui no plano Empresas, mas acabo usando só para as coisas da outra empresa. Então essa gestão fica muito fácil. Enquanto ele está aplicando, eu posso vir aqui e já pedir para ele validar também outras coisas. Ó, ele fez aqui o código, tá vendo? Fez acabou de terminar, fez a publicação, moveu o card aqui para desenvolvimento, olha que legal, tá em desenvolvimento, já criou um plano de testes aqui, automático para mim, olha que interessantíssimo. Criou esse plano de teste aqui, e ele mesmo pode ler esse plano. Por que eu faço aqui no comentário? Porque eu não tenho o test plan no Azure DevOps, que é pago. Então, automaticamente eu documento, olha, você desenvolveu, mas como que eu testo? Automaticamente ele faz isso para mim e ele já sabe como testar. Então, ele já tem documentado toda a atividade e já tem documentado também como fazer a validação disso aqui. E aí, num segundo momento, quando este card vai para publicado, quando eu movo ele para publicado, eu tenho uma outra sequência que eu falo para ele, olha, pega tudo que foi enriquecido, que você já desenvolveu e transforma isso para mim automaticamente agora num plano de testes. Então, quando você vai testar, você já sabe quais são as evidências, os resultados que tem que ter, e aí eu deixo ele executando para mim aqui automatizado e eu só aguardo o resultado por e-mail de se tudo deu certo ou não. Fantástico esse fluxo, né? Então eu tenho aqui o teste feito, então eu posso chegar na aplicação aqui para mim e falar o seguinte, olha, faça release da aplicação usando o .sh. Eu tenho aqui um script que já vai fazer a release disso aqui para mim lá no meu servidor de homologação. Eu tenho um .sh que vai fazer toda a publicação automaticamente. E depois, num segundo momento, eu posso falar, agora, valide esse card que você fez aqui utilizando o meu Computer Use. Não vou mostrar isso porque é um software que a gente está em desenvolvimento, não posso falar muito sobre ele, mas esse é o fluxo que eu tenho utilizado para trabalhar. Inclusive, todos os dias os meus agentes procuram cards novos, procura automaticamente todo esse trabalho que tem que ser feito, enriquece essa informação, muitas das vezes eles corrigem esses dados. Corrigindo esses dados, ele já documenta para mim e baseado nessa documentação, lembre-se que eu tenho acesso à gestão da informação e ao código. Ele vai escrevendo tudo aqui para mim no Azure DevOps, então vai ficando muito legal. Por exemplo, esse bug aqui, ele mesmo pegou em um teste. Eu falei, olha, você tem 1 hora para encontrar bugs no software,
Então, você tem esse orçamento, esse budget de 1 hora, e a sua meta, né, o barra goals do Codex, do Cloud, é quebrar o sistema, é encontrar problemas. Se você encontrar, você vai criar um card de bug, automaticamente vai enriquecer esse card, já vai criar ele enriquecido, e você vai pegar esses dados e vai aplicar a correção e revalidar. Então, o fluxo fica sempre contínuo. A gente chama muito isso de context loop, né? Você cria um loop falando, você dá uma condição. Olha, na sua engenharia de contexto, você tem que fazer essa atividade. Caso essa condição seja verdadeira, você vai para esse lado. Caso a condição seja falsa, você vai para o outro lado. E você tem um orçamento de tantos tokens, um orçamento de tantos minutos, um orçamento de tantas horas. E tem dado muito certo trabalhar desse jeito. Então, vamos supor que eu confio em tudo. Tá tudo lindo, maravilhoso. Olha que legal, ele já fez a publicação da minha API do meu front-end, utilizando já o script que eu tenho, e eu posso falar para ele, beleza, ao terminar, mova o card para publicado e coloque uma tag para testar este card. Olha que interessante, e é um fluxo que para muitos já faz sentido, muitas pessoas já trabalham assim, e para você que não trabalhava assim, não conhece assim, essa maneira, teste. Eu acho que vai ser muito produtivo para você. Todas essas ferramentas, né, Azure DevOps, Gira, você pode ter acesso a um Access Token, claro, desde que você esteja num ambiente online, se estiver dentro de uma VPN, essas coisas vai ser um pouco mais complicado para você. O Cloud, pelo menos, você tem a questão do Sandbox. Mas para mim, como eu tenho acesso aberto aqui ao meu projeto, tudo certinho, eu trabalho dessa maneira e tem dado muito, muito certo mesmo. Então, eu gostaria de finalizar e pedir um comentário de você, para você se inscrever nesse canal. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal, comenta alguma coisa. Eu quero saber se você já trabalhava dessa maneira. Eu quero saber como você trabalha. Escreve para mim aqui como que você trabalha de alguma maneira diferente do que eu faço aqui, e nessa a gente vai criando essa comunidade, compartilhando esse conhecimento entre todo mundo. Beleza, pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui, é um vídeo bem simples, sem edição, hack e já era, e eu espero que todos vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau!